Bom, estamos de volta aqui e agora de uma vez por todas para terminar a nossa passagem muito breve pela fisiologia renal, agora nós vamos entender uma característica muito especial, outra característica especial para variar, da fisiologia renal, que diz respeito à incrível capacidade que o interstício medular da medula renal tem de continuar sempre hiperosmótico. Como nós vimos anteriormente, né, o que faz com que ocorra uma reabsorção de água nesse momento, cujo filtrado vai descendo pelo ramo descendente, é a característica osmótica especial da medula renal, que propositalmente é mais concentrada do que o filtrado, que só tem 300 miliosmol. Isso faz com que a água venha para a medula renal, venha para o interstício, melhor dizendo, da medula renal, promovendo uma reabsorção desse elemento que é tão importante, né, a água. Entretanto, se vocês olharem para essa lógica e pensarem a respeito do movimento que essa água faz, vocês vão querer saber o porquê ou e se a água sai do líquido filtrado rumo à medula renal, rumo ao interstício da medula renal, porque a medula renal tem uma osmolaridade maior do que o líquido aqui dentro. Logo, se essa água vem para cá, por que que essa água não vai diluir esse soluto presente aqui no interstício medular, diminuindo essa osmolaridade? É uma pergunta muito interessante, não é? Por isso que esse sistema é muito bem explicado segundo um mecanismo evolutivo e adaptativo chamado de sistema de troca em contracorrente. Esse sistema de troca em contracorrente envolve uma troca, né, de uma substância, vamos estabelecer assim, em uma contracorrente. O que significa dizer que eu tenho, nesse caso, dois fluidos que estão percorrendo um sistema em dois sentidos diferentes. Um está indo e o outro está vindo, né? E essa contracorrente entre os dois promove uma troca de substâncias entre um e entre o outro, certo? Essa adaptação biológica ela é muito importante, porque, por exemplo, nas aves, né, que são mamíferos que passam a maior parte do tempo alçando o voo, algumas inclusive alcançam altitudes incríveis, né? Esse mecanismo de troca em contracorrente, ele é observado, por exemplo, no corpo das aves. Eu não sei se eu posso falar no metabolismo das aves, né? Por quê? Porque como essas aves passam muito tempo em longas altitudes, ou às vezes até voando em contato com o vento, em contato com fatores climáticos que o tempo todo ameaçam a temperatura corporal desses animais, esse sistema de troca corrente é muito eficiente. Por quê? Porque, retornando lá aos conceitos de física que nós estudamos, né, sobre termodinâmica, termologia, nós entendemos que quando uma substância ela é aquecida, ela está quente, a primeira lei da termodinâmica nos diz que o calor concentrado num material ou numa substância, ele tende a migrar para onde tem menos calor. Por isso que a panela que está quente, ela vai esfriar, né? Você desliga o fogo, deixa ela lá descansando e com o tempo ela fica fria. O calor hiperconcentrado na panela tende a se difundir para o meio externo que está mais frio que ela, tá? E é isso o que acontece. Esse desenho mostra o que acontece, por exemplo, nos vasos sanguíneos do nosso corpo, de seres humanos. Então aqui nós temos uma artéria trazendo um sangue oxigenado e em algum momento, né,
esse sangue vai ficar desoxigenado, sendo agora transportado por uma veia de volta para o coração, certo? E, nesse caso, como nós estamos falando de nossos vasos sanguíneos, o que que vai acontecer? Esse sangue, ele está quente, né? Nós temos mecanismos de controle de temperatura corporal. E o que acontece por esse vaso arterial estar aqui sozinho e isolado é que essa lei da termodinâmica satisfaz esse sistema aqui. Ou seja, o calor desse sangue acaba se difundindo para a periferia, nessa tentativa de ir em direção ao lugar que está menos quente. Tá? E como resultado disso, essa troca de calor com o ambiente vai acontecendo ao longo desse vaso sanguíneo. Quando o sangue chega num vaso venoso, ele já está mais frio, porque ele perdeu o calor aqui para o interstício, para o ambiente em volta do vaso sanguíneo, tá? Isso não vai acontecer, por exemplo, nas aves. O que acontece no corpo das aves é uma justaposição bem acentuada dos vasos sanguíneos. Eu tenho vasos que estão muito próximos, um do lado do outro, de modo que quando o sangue quente ele vem descendo e ele vai perder calor para o ambiente, porque aqui perifericamente está mais frio do que aqui, logo o calor tende a ir para onde está mais frio. Ele, quando for se difundir, vai encontrar aqui do lado outro vaso sanguíneo e vai se difundir para esse vaso sanguíneo aqui do lado. Logo, menos calor vai ser perdido para o ambiente. A maior parte desse calor vai ser transmitida de volta para o mesmo sangue. Desse modo, a gente sempre vai ter um sangue mais quentinho, tá? Esse sistema de troca em contracorrente que acontece no metabolismo das aves também é usado para explicar aquela pergunta inicial que nós fizemos no início do vídeo. Por que que quando a água é reabsorvida, ela não dilui o interstício da medula renal? E é isso aqui o que vai acontecer, o que nós acabamos de conversar, só que agora do ponto de vista renal. Percebam que aqui nós temos em amarelo, né, o correspondente a um túbulo, né, aqui no rim. Então, essa parte aqui corresponde à alça descendente de Henle. Aqui é a própria alça de Henle, a curvatura dessa alça. E aqui o ramo ascendente da alça de Henle, certo? Enquanto que, lembram do primeiro vídeo, quando nós analisamos a anatomia do néfron, que ele está todo irrigado por vasos sanguíneos? Pois é, eu faço até questão de voltar lá, porque vai ser importante lembrar disso. Como o néfron está completamente irrigado por vasos sanguíneos, isso aqui vai possibilitar esse sistema de troca em contracorrente. Por quê? Porque os vasos sanguíneos, se você parar para observar, eles passam bem coladinhos aos túbulos, ao sistema tubular. Isso faz com que esse aumento nessa área de contato promova que um soluto, quando sair de um túbulo, caia direto num vaso sanguíneo. Por isso que possibilita esse sistema de troca em contracorrente. Então, como nós mencionamos contracorrente, é exatamente isso que está acontecendo. Eu tenho um líquido filtrado que está vindo aqui do túbulo proximal, né? E ele está descendo pelo segmento da alça de Henle. Enquanto que no mesmo vaso do lado, né, um capilar peritubular, que aqui é chamado de vaso reto, né? Aqui, ó, tá aqui escrito vasos retos. Enquanto que o vaso reto paralelo, ou seja, do lado desse túbulo, ele tem um fluxo sanguíneo subindo. Aqui desce e aqui tá subindo, tá? Isso é que é mais importante. E aí, como nós vimos anteriormente, né, esse filtrado tem uma osmolaridade de 300 miliosmol. E aí, o que vai acontecer é que o interstício medular, incluindo o vaso reto, tem uma osmolaridade maior,
né, como nós vimos, de 900 miliosmol. Logo, essa diferença, essa hiperconcentração aqui no interstício, faz com que a água seja reabsorvida. Nós vimos isso no último vídeo, certo? Porém, quando essa água chega aqui, ela teria que diluir completamente esse valor de 900 miliosmol. Mas ele não é diluído. Como que isso acontece? É simples, porque lembram quando nós conversamos no último vídeo que na parte descendente, no ramo descendente, quem é reabsorvido é a água. Enquanto que aqui, quando o ramo vai subindo em direção ao túbulo distal, a água não é reabsorvida também, olha só, ela fica parada aqui, porque essa parte da alça ascendente é impermeável à água. Lembram que nós falamos sobre isso? Logo, nesse segmento da alça, só soluto é reabsorvido. Olha as formas geométricas aqui, ó, representando solutos, tá? E o que que isso configura? Configura que, enquanto desse lado a água está sendo reabsorvida porque o interstício tem mais osmolaridade, do outro lado, o mesmo vaso, né, ele só faz uma curva, mas o mesmo vaso que está passando desse lado está recebendo o soluto que está sendo reabsorvido. Olha só. Então aqui ganha água, mas desse lado ganha soluto. Então essa osmolaridade sempre fica nesse mesmo valor. Aqui ganha água, diluindo o soluto, mas aqui desse lado o sangue ganha soluto, o que volta a concentrar. Então é um sistema que sempre mantém os valores de osmolaridade iguais. Por isso que o interstício medular consegue sempre manter um nível estável de osmolaridade, porque enquanto desse lado eu tenho ganho de água, diluindo esse sangue, né? Do outro lado, no mesmo vaso sanguíneo, ele ganha o soluto. Então, olha só, eu tenho 300 miliosmol nesse sangue, ele vem descendo e vai ganhando soluto, aí fica com 500. Ganha soluto, aí fica também com 500. Ganha soluto, aliás, ele ganha soluto e fica com 600. Aí ganha, ele vai aumentando a osmolaridade, até que ele chega aos 1.200 miliosmol. Nesse ponto aqui, ele tá com a osmolaridade maior do que o líquido que está chegando aqui. Lembram que nós vimos? Nós vimos aqui que nós temos 900 miliosmol e aqui o filtrado é só 300. Logo, a água tende a vir para cá. Por que ele ficou assim 900? Porque ele foi ganhando soluto, né? Esse sistema de troca em contracorrente mantém a osmolaridade do jeito que ela deve acontecer. Meu Deus, eu acabei de perceber que a câmera estava torta. Enfim. E aí, esse sistema acaba explicando por que o interstício medular permanece com uma osmolaridade constante, tá? Olha só o que acontece a nível celular nessa imagem aqui. Eu tenho a água que não pode ser reabsorvida nesse momento da alça ascendente, nós conversamos sobre isso, então ela fica retida aqui, tá? Logo, o que é que vai acontecer com essa água? Se ela não pode ser retida, ela continua aqui, ó, nesse filtrado, certo? Por outro lado, os solutos, eles são reabsorvidos. Eles passam por esse transportador de membrana aqui, tanto o sódio, o potássio e os dois cloretos, e eles vão ser enviados para cá, para o interstício. Olha só. Então, se por um lado o interstício vai ganhando água, depois ele ganha soluto, né? Nesse sistema de troca em contracorrente, ele ganha água, mas depois ele ganha soluto, o que faz com que esse valor de osmolaridade sempre tenda a ficar estável, tá? E aqui, como vocês veem, tem uma bomba de sódio e potássio nessa célula da alça de Henle que manda o sódio para fora e pega o potássio para dentro. Esse potássio, né, acaba saindo por esses canais de vazamento aqui, e o cloreto também sai, e tem esse carinha aqui, que acaba enviando tanto o cloreto quanto o potássio.
né? Parece até um simporte, né? Na verdade é um simporte, como vocês podem ver aqui. E isso acaba explicando o suficiente, né? Porque nós precisamos dessa osmolaridade, dessa diferença de osmolaridade para reabsorver soluto e água. É por isso que é tão importante manter isso aqui funcionando do jeito certo, tá? E com isso a gente consegue finalizar, finalmente, todas as pontuações necessárias, pelo menos o básico, né? Isso pelo menos eu me garanto, pelo menos o básico, bem básico, básico mesmo. Acho que 10% do básico, isso aqui já é o mais importante. E para finalizar, agora finalmente nós vamos falar sobre o temido sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um circuito complexo envolvido na regulação da pressão arterial, tá? Vamos começar falando um pouco sobre essa imagem aqui, que é importante, tá? Vamos falar, já que a gente já falou sobre sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Vamos falar um pouco sobre como funciona a aldosterona, tá? A aldosterona, que é um esteroide, e é um esteroide produzido pela suprarrenal, aquela glândulazinha que fica que nem um chapéu em cima do rim, sabe? Aqui, ó, a suprarrenal. E a aldosterona é um hormônio produzido aqui pela região cortical da suprarrenal, né? Porque a medula adrenal produz as catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina. O córtex ele vai produzir os esteroides, tá? Então aqui nós temos a aldosterona. E a aldosterona é um esteroide importantíssimo no controle homeostático também. Por isso que ela vai estar envolvida com o controle da pressão arterial, tá? Por quê? Porque a aldosterona está diretamente relacionada à reabsorção de sódio. Entende? O sódio é um íon muito importante, como nós já sabemos. O sódio é usado para muitas coisas. O sódio é importante porque ele é foco da bomba de sódio e potássio para manter o gradiente eletroquímico da célula. O sódio é importante para despolarização de células nervosas, para despolarização de células que vão conduzir impulso para o músculo, para despolarização de células cardíacas. Então, o sódio, normalmente associado ao quadro de hipertensão arterial sistêmica, né? Não come muito sal, não come muito sal. Mas, na verdade, o sódio, assim como grande parte dos íons, se está no nosso corpo é porque é importante, entendeu? Logo, o sódio também tem uma função imprescindível. Poucas dessas foi o que a gente acabou de falar. É o que eu acabei de mencionar aqui, contração, despolarização, tá? Então ele é muito importante por causa dessas razões. Logo, a aldosterona é esse esteroide produzido pela glândula suprarrenal que vai ser importante nesse processo de reabsorver sódio quando as concentrações desse íon estiverem muito baixas, tá? Esse é o principal papel da aldosterona, certo? E aqui vocês veem, ó, quanto mais aldosterona, maior a reabsorção de sódio, tá? E aí nós vamos ver que todo esse processo de reabsorção de sódio, ele vai acontecer nas células epiteliais do túbulo distal. Lembram quando nós conversamos sobre o ADH, sobre a vasopressina, que ela age ali no epitélio do túbulo distal? Ela entra, ativa um sinalizador que induz a expressão de aquaporinas para reabsorver água ali no túbulo distal. Então, o foco da aldosterona também é ali nas células epiteliais do túbulo distal para reabsorver o sódio, tá? E a secreção de potássio. A gente vai entender como é que funciona esse negócio aqui de secreção de potássio, tá? Então vamos para essa tabelinha aqui, que o Silverthorne manda muito bem nessas tabelinhas e é muito legal, tá? Então, de novo, vamos trabalhar com alguma situação hipotética para entender como que funciona a homeostase, tá bom? Você comeu, sei lá, 3 pacotes de Ruffles, e Ruffles é salgada pra caramba, entendeu? 3 pacotes de Ruffles, você comeu 3 pacotes de Ruffles. O que acontece? A grande concentração de sódio naquele alimento faz com que, quando ele seja digerido,
o que é que vai ser reabsorvido pelo epitélio intestinal? É o sódio, né? Sódio proveniente da dissociação do cloreto de sódio, que é o NaCl. Isso todo mundo sabe. Beleza. Foi essa ingestão de sal, você fez essa ingestão de sal, né? Você comeu 3 Ruffles, tá? O que que acontece? Você vai aumentar a osmolaridade do sangue. Perceba como essa anotação bem coloca, não houve mudança de volume, tá? Porque sal, não há mudança de volume, você está comendo sal, você não está bebendo nada, entendeu? O sal é um soluto, então o volume não mudou, porque você não ingeriu líquido, você não ingeriu solvente, você só ingeriu o íon, tá? Então a osmolaridade, ou seja, a concentração de íons ali naquele líquido extracelular do seu corpo aumentou. Chegou mais sódio, chegou mais, na verdade, íons, porque já tem outros íons ali, cloreto, tá? Tem o próprio bicarbonato, chegou mais sódio, né? Mais íons, a osmolaridade aumentou. O que que faz? O que que esse aumento de osmolaridade implica? Implica no estímulo de alostasia, né? Implica num estímulo que tenta tirar o corpo do seu estado homeostático. Se eu tenho aumento na osmolaridade, eu tenho, por exemplo, um volume de líquido que não é suficiente para diluir todos esses íons, tá? E isso não pode acontecer, porque eu deixo de ter um gradiente isosmótico ali no líquido, ali no sangue, por exemplo. Eu preciso ter um gradiente isosmótico. Lembram quando a gente estudou no ensino médio aquele lance de osmose, né? A hemácia normal, a hemácia toda destruída e a hemácia toda gordinha, assim. Lembram? É tipo isso. Quando o ambiente está isosmótico, a hemácia está aqui na dela. Quando o ambiente de fora está hipoosmótico, né? Quando eu tenho muito soluto nesse ambiente aqui, na hemácia, na verdade é o oposto, tá? Quando eu tenho um ambiente hiperosmótico aqui, eu tenho muito soluto fora da hemácia, eu tendo a puxar a água para fora. Por isso que ela murcha, tá? Eu andei dando uma viajada aqui, mas eu me lembrei, tá? E quando eu tenho, por exemplo, um ambiente hipoosmótico, né? Ou seja, eu tenho pouco soluto aqui fora dessa hemácia, o que que vai acontecer? Logo, aqui dentro eu vou acabar tendo mais. Então a água tende a migrar para dentro, fazendo essa tumefação da hemácia, tá? Esse aumento de osmolaridade é perigoso por isso, por causa dessas repercussões osmóticas, tá? Por isso que ela não pode acontecer. E quando ela acontece, porque você comeu 3 Ruffles, o que que vai acontecer? Vasopressina secretada, como nós vimos no vídeo anterior, lá no hipotálamo, né? A vasopressina vai ser secretada, induz a expressão de aquaporinas nas células epiteliais do túbulo distal. O que que vai acontecer? Reabsorção de água, logo conservar a água. Essa água foi conservada para quê? Para diluir esse tanto de soluto aqui e baixar a osmolaridade. Isso a gente viu antes, no outro vídeo. Perfeito? Show! Qual é o outro estímulo que vai acontecer? É esse aqui. É um estímulo comportamental, né? Então envolve áreas límbicas, envolve um comportamento instintivo. Eu tenho uma resposta de sede ao aumento da osmolaridade. Para que esse comportamento de sede me estimule a ingerir água, água essa para quê? Para diluir essa osmolaridade que está muito alta. Entendem? Show. Top. O que que vai acontecer? Acompanhe o raciocínio. A vasopressina não conservou água, ou seja, deixou de jogar água fora para reter essa água, né? Aumentou a reabsorção de água. Se eu reabsorvi a água, eu tenho mais água dentro do meu corpo, porque eu reabsorvi ela ao invés de jogar fora, certo? Certo. Deixa isso aqui quietinho. Desse lado tem a vasopressina reabsorvendo água. Desse lado tem o reflexo de sede, que você foi lá, meteu para dentro 2 copão de água e ainda um guaraná gelado, que é um líquido, né? Então serve também, é volume, é líquido. Esse aumento na ingestão de água ou líquido faz com que o volume do seu líquido extracelular aumente por causa da disponibilidade aumentada de líquidos.
Entende? E aí o que eu tenho? Eu tenho a água que já foi reabsorvida, que está aqui, mais o líquido que você bebeu, né? Então eu tenho isso aqui, ó, esse aumento do volume do líquido extracelular. Agora eu tenho muito volume de líquido, tá? Eu tinha muito sal e agora esse sal puxou água, né? Fez você sentir sede, você bebe água, agora eu tenho muito volume de líquido. O aumento no volume de líquido faz com que a pressão sanguínea aumente, né? Porque se eu tenho mais líquido, se o sangue, eu vou usar essa linguagem, tá? Se o sangue está mais diluído porque você bebeu mais água, então eu tenho um maior volume de sangue diluído. Logo, eu tenho um aumento do débito cardíaco. E se eu tenho mais sangue, eu tenho mais sangue fazendo resistência vascular periférica ali na parede dos vasos, né? Resistência vascular periférica vezes o débito cardíaco é pressão arterial. Então a pressão arterial sobe porque você aumentou o volume de líquido com esses mecanismos aqui, tudo porque você comeu mais sal, tudo porque você ingeriu mais soluto, tudo porque você ingeriu uma coisa salgada, ou seja, aumentou a osmolaridade do seu corpo, tá? E a pressão sanguínea aumentou. Isso aqui é a alostasia. A pressão sanguínea não pode estar aumentada, ela tem que estar numa curva fisiológica. Perceba, você comeu sal. O mecanismo que o seu corpo usou para poder contornar essa alostasia aqui, ó, que é aumento da osmolaridade, o mecanismo que o seu corpo usou, que foi reabsorver água, gerou também um outro quadro que tem que ser combatido, que é o aumento da pressão sanguínea. Isso aqui fez o seu corpo começar um processo de compensação que gerou isso aqui, ó, o aumento da pressão sanguínea. Você bebe água e seu corpo conserva água para consertar isso daqui, só que quando junta esse mecanismo de reabsorção de água e a água que você bebeu, você aumenta muito o volume de líquido e faz isso aqui, que também tem que ser revertido. O que vai acontecer? Eu tenho dois caminhos. É o que nós chamamos de resposta aguda e resposta a longo prazo. Resposta a curto prazo e resposta a longo prazo. A curto prazo, eu tenho reflexo cardiovascular. Né? Lembram do reflexo barorreceptor que envia a informação para o centro cardiovascular bulbar? E aí o que eu vou fazer? Como a pressão sanguínea está alta, esse centro cardiovascular bulbar inibe o sistema nervoso autônomo simpático e acaba aumentando a tonicidade, o funcionamento tônico do sistema nervoso autônomo parasimpático, que lança a acetilcolina ali naquelas junções, né, com as células marca-passo para diminuir a velocidade de despolarização dessas células, diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a força de contração do músculo e diminuindo também a pressão arterial, tá? É isso que vai acontecer. A nível de resposta lenta, a gente tem os rins, né? Dá mais trabalho filtrar. Vocês viram a trabalheira que deu. Só de vídeo de renal deu quase 10, tá ligado? Sendo que o último deles teve quase 1 hora de duração. Então vocês veem que é um negócio complexo, uma resposta mais lenta, tá? Então o que vai acontecer nessas condições? Eu tenho um aumento do volume, né? Que levou ao aumento da pressão. E agora como é que eu vou lidar com esse volume aumentado? São os rins. Se eu tenho muito volume, eu tenho que jogar líquido fora. É o que vai acontecer. Então eles vão ter que secretar a água e secretar o sal, porque você comeu em excesso aqui e aumentou a osmolaridade, certo? Então essa resposta acontece, a osmolaridade retorna ao normal e o volume sanguíneo também retorna. A secreção de vasopressina ela vai parar de acontecer, né? Porque o principal estímulo para a secreção de vasopressina é o aumento da osmolaridade, só que quando você está com um volume de líquido muito grande, você já tem muito líquido, então não faz sentido você reabsorver mais água. Logo, essa água vai ter que começar a ser jogada fora. Logo, o epitélio tubular tem que se tornar impermeável à água, então não vai ter mais vasopressina nessa jogada. Tem que jogar essa água fora. Então essa água vai começar a ser jogada fora para reduzir esse volume de líquido, tá? Olha só o tanto de coisa que gerou por causa da ingestão de sódio. É muita coisa, tá? E é um negócio, assim, muito louco. Louco mesmo, tá? Do contrário, né, nós mencionamos aqui sobre a pressão arterial elevada. Do contrário, o que vai acontecer
numa situação na qual, por exemplo, você tem uma diminuição da pressão arterial, é o papel da aldosterona, que reabsorve o sódio. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Nós temos a suprarrenal, a glândula suprarrenal, mais precisamente o córtex da glândula suprarrenal, produzindo a aldosterona, olha ela aqui. Essa aldosterona vai ser produzida pelo córtex da glândula suprarrenal em resposta a esses estímulos em amarelo aqui, ó. Então, a osmolaridade muito alta, que foi o que nós vimos aqui, ó, a osmolaridade muito alta também, pode acabar acionando a aldosterona, tá? A produção desse hormônio esteroide, bem como a diminuição da pressão arterial ou o aumento na concentração de potássio, tá? Vamos falar sobre o potássio um pouco? Bora lá. Muito bem. Quando nós falamos sobre os processos fisiológicos mais complexos, que envolvem, por exemplo, o potencial de ação, a geração de um potencial de contração, tanto no músculo esquelético quanto no músculo cardíaco. Quando nós falamos desses processos aqui, para início de conversa, que isso daqui é essencial à vida, tá? Quem faz potencial de ação é neurônio. Neurônio é cérebro. Se você não tiver cérebro, você vai morrer, brother. Desculpa aí te avisar tão cedo assim, tá? Mas você vai morrer. Potencial de contração. Esse potencial de contração nada mais é do que um potencial de ação ali numa junção neuromuscular que vai induzir isso aqui, ó. Contração de músculo, né? Contração de musculatura. Musculatura esquelética e musculatura cardíaca. O que é que eu preciso para acontecer um potencial de ação? Lembram lá, eu tenho um potencial de membrana negativo que despolariza, depois repolariza, hiperpolariza e depois volta. Não é isso? O que acontece para despolarizar? Para a voltagem da membrana de negativo vir para positivo. O que acontece? Eu tenho a entrada de íons sódio no interior dessa célula. Eu tenho a entrada de cátions que vão positivando, olha só, o potencial elétrico dessa célula, de menos 90 para mais 30, por exemplo. Esse evento é a despolarização. Depois, para a célula repolarizar e voltar a ficar negativa, eu tenho que perder cargas positivas, tá? Nesse caso, quem entra em cena é o efluxo, ou seja, a saída de potássio. Eu perco potássio, logo eu perco cargas positivas, e aí a célula tende a ficar negativa de novo. Vocês entenderam o quanto é importante a presença coordenada desses íons aqui para os processos de potencial de ação e contração muscular? Qualquer déficit nesses dois tipos iônicos aqui vai produzir características catastróficas para esses processos fisiológicos, tá? É o que acontece, por exemplo, nesse estímulo aqui, ó, do aumento da concentração de potássio, que na clínica é chamado de hipercalemia. Essa hipercalemia, esse aumento na concentração de potássio é terrível, porque se eu tenho muito potássio, na hora de eu repolarizar essa célula, vai demorar mais para repolarizar, para deixar essa célula negativa de novo, porque tem muito potássio. Então, a repolarização vai demorar mais. Isso é ruim para neurônio, isso é ruim para músculo, a contração fica, né, difícil, às vezes o músculo não consegue direito, a pessoa tem fadiga muscular. Isso é ruim para coração, porque lembram quando a gente falou sobre fisiologia cardíaca? Ah, tá até aqui, ó. Lembra quando a gente falou sobre fisiologia cardíaca? Olha o traçado de despolarização da célula contrátil do coração. É esse aqui, ó. Dá para saber, né? Por essa fase de platô aqui. Qual é o evento que despolariza?
é a entrada de sódio. A entrada de sódio despolariza essa célula contrátil. Depois o sódio se fecha, alguns de potássio se abrem, só que depois vem o cálcio e mantém esse platô. E depois, para retornar o potencial para cá, quem é que tem que sair? Potássio. O potássio, o efluxo de potássio é que vai garantir essa repolarização. Se eu tenho abundância de potássio, se eu tenho um quadro de hipercalemia, eu tenho uma dificuldade de repolarização das fibras cardíacas. Eu tenho uma repolarização mais retardada, demorada. Eu tenho aí quadros de arritmia, quadros de processos cardíacos irregulares. Entendeu como isso é muito importante? Por isso que o aumento do potássio é um estímulo para liberar a aldosterona, tá? Então, eu tenho esses 3 estímulos aqui, trabalhando juntos para o córtex da glândula suprarrenal, né? Quando eu tenho uma diminuição na pressão arterial, eu tenho a ativação da via do sistema renina, angiotensina e aldosterona, tá? Então, o que acontece? Vamos voltar, né? Deixa eu fazer um desenho, acho que vai ser muito melhor. Lembram do glomérulo? Aqui tem um glomérulo, aqui tem a arteríola aferente, aqui sai a arteríola eferente, e aqui no meio tá passando a alça ascendente, tá? Tá passando uma alça dos túbulos renais. Nesse momento aqui, que essas paredes encostam, eu tenho as células da mácula densa, se lembram? E aqui eu tenho as células justaglomerulares. Essas células justaglomerulares vão perceber uma diminuição da pressão arterial, né? Por quê? Porque essas células justaglomerulares aqui, elas recebem uma ligação, olha só, do centro cardiovascular bulbar. Tá aqui um neurônio chegando aqui e o outro neurônio chegando aqui. Elas recebem uma ligação do centro de controle cardiovascular. Quando a pressão está menor, esse centro de controle despolariza, manda um sinal para essas células aqui produzirem a renina, que é uma enzima. Essa enzima, que tem a capacidade de clivar outras moléculas sem perder o seu formato, lembram disso das aulas de bioquímica? Essa renina cai na corrente sanguínea e encontra um sujeito chamado de angiotensinogênio, que é um composto que é produzido pelo fígado e que ele é nativo da corrente sanguínea. O que isso significa? Significa que uma vez que o angiotensinogênio é produzido, ele fica boiando lá no sangue. Inativo, literalmente esperando a hora de ser ativado. Ele fica no sangue, tá? No plasma, no sangue, ali. Quando essa renina é produzida, né, por causa dessa diminuição da pressão arterial, ela cai no sangue, encontra o angiotensinogênio, ó, os dois interagem e a renina cliva o angiotensinogênio, que tem 10 aminoácidos, não sei se é aminoácidos ou peptídeos, cara, mas enfim, alguma coisa assim. Depois que essa clivagem acontece, eles se transformam no angiotensina 1, perde 2 grupos ali peptídicos, né, que fica, e agora o angiotensinogênio, que foi clivado, que tinha 10 aminoácidos, perde 2, fica com 8 e se transforma na angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai ser de novo interagida com outra enzima chamada de ECA, a enzima conversora, porque ela vai converter o quê? Angiotensina, ECA, enzima conversora de angiotensina. E aí o que vai acontecer? Esse processo acontece. Galera, vocês me perdoem, tive que dar um golão de água aqui porque eu já tava a ponto de meter uma tosse terrível. Eu pausei o vídeo bem na hora. Mas enfim, vamos voltar aqui para o que interessa. Essa angiotensina 1 interage com a enzima conversora de angiotensina, né? Essa enzima, acreditava-se antigamente que ela só era produzida nos pulmões, mas hoje a gente sabe que ela é produzida também pelas células endoteliais, tá? Quando a ECA cliva a angiotensina 1, transforma em angiotensina 2, que aí sim é uma forma ativa. O que a angiotensina vai fazer? Ela vai fazer uma série de mecanismos para isso daqui, ó, com essa finalidade de aumentar a pressão arterial, tá? Então eu tenho a angiotensina 2, vai lá no hipotálamo,
Produzir quem? Vasopressina. A vasopressina vai fazer o quê? Vai reabsorver água. Se eu reabsorvo água, eu aumento o volume. Se eu aumento o volume, eu consequentemente aumento o débito cardíaco. Isso ajuda a aumentar a pressão arterial. Tá acompanhando? Também, graças ao hipotálamo, eu tenho reflexo de sede, que aumenta também o volume. Aumentando o volume, eu aumento o débito cardíaco, que também vai ajudar na pressão arterial. Porque tá baixo, entendeu? Tá baixo. O lance é aumentar. Essa angiotensina também. Aqui na suprarrenal libera a aldosterona. A aldosterona reabsorve o sódio. O sódio, por sua vez, ele não tem o efeito de puxar mais água, não é? E isso também aumenta a débito cardíaco, ajudando a subir a pressão arterial, tá? Eu tenho também angiotensina no centro de controle cardiovascular, lá no sistema nervoso simpático, estimulando o sistema nervoso simpático, liberando noradrenalina, né? Para aumentar a força de contração do músculo e, consequentemente, aumentar a pressão arterial. Além disso, eu tenho angiotensina 2, eu tenho receptores de angiotensina 2 nas arteríolas, que fazem vasoconstrição, aumentando o que? Resistência vascular periférica, o que ajuda a elevar a pressão. Entendem? Isso aqui é o processo, é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. É tanto até, inclusive, que muitos medicamentos antihipertensivos, né, para pessoas que têm hipertensão arterial, são bloqueadores de angiotensina 2. Eles bloqueiam os receptores de angiotensina. Faz com que esses efeitos não corroborem para a pressão subir. Interessante, né? E aí, agora que nós já sabemos que a aldosterona é produzida a partir da angiotensina, vamos entender como que ela age nas células, né? Então, tá aqui a aldosterona, caiu no sangue. Agora que ela tá no sangue, ela se difunde do sangue para a célula, né? E aí, o que vai acontecer? Olha só que interessante. A aldosterona é um esteroide, certo? O principal ingrediente para produzir um hormônio esteroide é o colesterol. Colesterol é lipídio, tá? Logo, a aldosterona tem lipídio, tem colesterol em sua composição. E a membrana da célula tem lipídio também. Por isso que o receptor de aldosterona não fica aqui na membrana da célula. Tá? Por quê? Porque a aldosterona, como tem colesterol em sua composição, consegue passar pela membrana livremente. Olha só, o receptor dela está aqui no citoplasma, não aqui. Tá? Interessante, né? Por causa dessa característica lipídica. E aí a aldosterona liga-se no seu receptor, ativa uma transcrição de RNA mensageiro, que vai fazer o quê? Vai induzir, por meio dessa síntese proteica, né, por causa dessa transcrição de RNA mensageiro, vai induzir a formação de novos canais, vai induzir a formação de novas bombas de sódio e potássio, e também vai promover, como o item 4 diz aqui, ó, proteínas induzidas pela aldosterona modulam os canais de bomba existentes. Então, o que vai acontecer? Tudo isso aqui que a aldosterona vai fazer é aumentar o número de canais e também aumentar a expressão de bombas de sódio e potássio, para que essa bomba de sódio e potássio faça o quê? Jogue sódios fora, no caso aqui na corrente sanguínea, reabsorvendo ele, e pegando o potássio e trazendo para cá, para esse potássio passar por esse canal e ser secretado. De modo que agora você entende o porquê que quando eu tenho um aumento na concentração de potássio, tipo uma hipercalemia, a aldosterona é secretada. Porque ela pega esse excesso e joga fora. E secreta aqui no lúmen do néfron, para poder jogar ele fora. Enquanto que quando a pressão está baixa, ela pega o sódio e joga no sangue, para que esse sangue fique com a osmolaridade maior e puxe mais água, porque o sódio puxa água. E isso é muito interessante, né? Apesar de que isso não é tudo, há muitos outros processos para serem discutidos ainda. Como o próprio Silverthorne coloca, isso aqui é um pouco até assustador, eu sei disso, mas é interessante também, tá? Ressaltar que, como o próprio Silverthorne coloca, esse processo de entender como que a aldosterona controla o equilíbrio de sódio no corpo é um dos mais complicados do corpo humano, tá? Então,
ainda tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser analisada. Só que isso daí, claro, vai ficando para um futuro muito próximo, dependendo das condições de estudo, dependendo de que tipo de carreira cada pessoa vai seguir, né? Mas, para níveis de fisiologia, isso aqui é muito importante, porque nos dá uma visão geral de como esse processo de controle de líquido, controle de homeostase, acontece de uma maneira organizada e fisiológica. É válido pensar, né, por dedução, que quando uma pessoa tem um processo patológico envolvendo o aumento nas concentrações de sódio, né, uma hipernatremia ou uma hipercalemia, por exemplo, é natural agora pensar que vai ser alguma deficiência que envolva esse processo aqui, tá? Saber disso, pelo menos, é o básico. O resto a gente vê em patologia, é outras histórias. Eu acho que, no fim das contas, eu me esforcei bastante para tentar ser claro. Se eu não fui, bom, é isso, eu não tenho diploma mesmo, eu não tenho essa obrigação. Então, muito obrigado. Finalizamos aqui, por enquanto, essa playlist de renal. Vamos beber água e estudar. Tamo junto.